houve alguma coisa aqui. Nós estamos indo até o Rio Sul. Aí parou aqui uma motocicleta, Polícia Rodoviária Federal. Eles estão chamando a atenção da população para se afastarem. A população está aqui, a fila que vai lá para o Forte de Copacabana. Forte de Copacabana. Agora parece que vê alguma coisa aqui, ó. Algo que aconteceu aqui, ó. Está desesperado o rapaz está sorrindo aqui, ó. O desespero aqui. Isso deve ser o presidente de algum país aqui. Ah, rapaz, é mesmo, olha. Presidentes aí dos países estão apavorados aqui. Parece que esqueceram os índios da Amazônia e estão pensando. Minha Nossa Senhora, polícia, exército, aeronáutica, tem helicópteros também. Está cheio de uma coisa impressionante. Desesperado. Parece que a guerra começou, aquela guerra que a gente está esperando na Amazônia, lá no sul do Pará, com a gritaria e tiro, avião, helicóptero. Pensei que já tinha começado lá, ó, deflagrado já a guerra. É muita emoção, Copacabana. A gente passa por umas cenas emocionantes e todas as espécies de emoção aqui, ó. Muito interessante. Eu estou querendo desligar a máquina, mas não consigo, porque toda hora é algo chamando a atenção de belo, de extravagante, de emocionante. Vamos seguir então até ali, pelo menos até o final dessa fila. Vamos seguir filmando. Mas eles estão aqui com medo da bateria, mas vamos. Não temos outra alternativa, né? De tamanha a energia aqui que as pessoas emanam, né? Todo esse pessoal alegre, né? Satisfação, alegria das pessoas que você vê no rosto, né? De cada um, trazendo os seus filhos. Onde que Marabá, meu Deus, nós teríamos as crianças, olha. Um evento tão interessante para ver. Tá aqui, ó, todo mundo aqui, as crianças divertindo, tá vendo seus filhos, um divertimento saudável, né? Uma coisa educativa que aproxima o pai do filho, o filho do pai, a família fica bem próxima em torno dessas emoções aqui que o Rio de Janeiro resguarda para as pessoas. Impressionante, o triste é que não se tem, né, algo semelhante para a gente ver lá. Né? E se nós estamos reivindicando aqui no Rio, é um pouco dos direitos constitucionais, federativos, para que nós possamos algum dia ter, com a ajuda da Vale, porque o governo mesmo não coloca, nós estamos, sempre a gente fala na Vale do Rio Doce, com a esperança de se conseguir dela, porque o minério que ela está explorando é nosso. Nós estávamos lá antes do governo, que amansou aquele lugar que só tinha índio, doença, malária, foram os habitantes de Marabá, no Arraial de Marabá. Arraial é a fortaleza, Arraial é cercado por troncos, que nem aqueles fortes que você via dos Apaches, dos americanos, que negócio de Apache, que os índios atacavam, né? Igualzinho chamava Arraial, a fortaleza de Marabá, em 1907. Quer dizer, muito antes do governo chegar, já estavam as pessoas ali, os marabás desbravadores. 80 anos depois chegou as companhias de mineração, entendeu? Então, aquela riqueza pertence aos marabás, aos desbravadores, as pessoas que lá morreram. Minha avó teve 19 filhos, morreram 9. Né? As pessoas que têm grande quantidade de filhos para poder povoar. Que ninguém queria ir para ali em 1907. Muitos iam e voltavam, só ficavam ali os mais resignados, mais fortes. Então, não é justo que depois que a terra foi amansada, foi desbravada, né, que a mata foi aberta, uma clareira para a cidade, o comércio foi desenvolvido, depois é que chegou o governo. 30 anos depois do Arraial de Marabá, que está ali já
até produzindo castanha e diamante, é que chegou os órgãos públicos, o governo, pois já estava bem mansozinho, colocou os impostos, foi se localizando, entendeu? Já organizou ali, já foram fazendo os órgãos públicos, mas depois que aquilo já tinha 30 anos de pessoas sendo sacrificadas ali com sacrifício. E assim, 80 anos depois eram as companhias de mineração. Então, a nossa luta, a reivindicação com as empresas multinacionais é que eles reconheçam esse esforço. E o governo também, que 30 antes do governo, as pessoas lá, os meus avós, os avós dos meus amigos, foram para ali numa situação completamente precária. 800 quilômetros de Belém, o lugar mais próximo estava 800 quilômetros de distância. As mercadorias que vinham de Belém tinham que levar 4 meses subindo o rio, não tinha motor. A explosão naquela época era no remo, 1907, 1910. Aí vinha aqueles batelões, 30, 40 canoas enormes com mercadorias para subir rio, subindo o rio, que Belém é a descida, lá em Marabá é a subida. Então você passar 800 quilômetros de linha reta, em meandros e curvas de rio, dá para quase 5.000 quilômetros subindo o rio, com batelões, aquelas canas trazendo as mercadorias industrializadas daquela época. Vocês imaginam depois, quando teve a época dos motores, os barcos maiores, que eram barcas movidas a motor, que tinham que descer a cachoeira, já não era canoa pelo canto, que vinha pela margem, não. Já era, tinha que descer mesmo um barco grande por dentro da cachoeira, subia, a embarcação afundava, o comerciante perdia tudo de um dia para a noite, no naufrágio, na correnteza, na cachoeira daquela. Era uma cachoeira ali perto do Jacundá, chamado Capitariquara. Eu desci aquilo ali no barco daquele, foi uma das coisas que eu senti mais medo na minha vida. Depois eu fui teimoso mais uma vez lá. 15 minutos só de cachoeira, mas a correnteza é tão forte que abre rodemoinhos. O rodemoinho vai daqui do outro lado da rua, assim, abrindo aquele rodemoinho que o barco entra, tem que entrar de frente. Se ele entrar, aqueles barcos grandes de mercadoria, de 100 hectolitros de castanha, um barco de 10, 20, 50 toneladas, entrar de lado no rodemoinho, ele é capaz de perder o leme, perder a direção dele, a navegabilidade, ou então emborcar de lado. Ele tem que pegar, quando abre um rodemoinho grande naquela cachoeira de 15 minutos apenas de cachoeira, ele tem que pegar todos os rodemoinhos de frente. Ele não pode entrar de lado. Então ele entrava de frente dentro do rodemoinho daquele, naquela cachoeira, e a água subia por todo, quando uma coisa impressionante, pedra aqui, pedra lá, então você desviando, fazia curva aqui rápido para esse lado aqui, antes de sair daquela pedra, para pegar o canal, já tira da pedra lá e já fazia outra curva para cá, para poder ir para ali, onde estão aqueles carros, e de lá ele já fazia outra curva. Cada curva que ele fazia, a água entrava metade do lado aqui na embarcação, água entrando dentro dessa cachoeira. Então a Capitariquara, que o pessoal da região conhece muito, era o terror das cachoeiras, que eram apenas 15 minutos, mas uma embarcação bem carregada, já bem no passeio de água, com 6.000 hectolitros de castanha, 10.000 quilos, ou quando vem de Belém para cá, descer uma cachoeira daquela, entendeu? É arriscado perder a mercadoria e perder a vida. Aí a pessoa perde no naufrágio daquele mais de R$1 milhão entre motor, entre embarcação e mercadoria. Já tiveram muitos que perderam R$1 milhão em 15 minutos descendo a cachoeira do Capitariquara, inferno, entre aspas, né, do rio Tocantins ali em Jacundá. Então o que eu lhes digo, amigo, é essa realidade. É que se a gente resistiu há tanto tempo, o comércio arriscava R$1 milhão numa cachoeira de 15 minutos, a gente arriscou tanta coisa ali, por que não tem um retorno hoje com a mina de ouro, de cobre, de manganês? Nós temos que ter esse retorno. Então a nossa satisfação que nós temos, que eu tenho, somente eu tenho, é de poder levar todas essas informações à diretoria, aos diretores, ao presidente da Vale do Rio Doce, a rainha da Inglaterra, para que eles possam
é se conscientizar, né, dos Estados Unidos, as empresas que são a dona da Vale do Rio Doce, eles possam conscientizar que ali tem dono que houve vidas perdidas, houve centenas de milhões de reais perdidos em 15 minutos de uma cachoeira, meses descendo e subindo o rio, trazendo mercadoria, levava castanha, trazia mercadoria. Quer dizer, é um investimento que foi feito ali, naquela cidade de Marabá, é algo histórico. Algo que, infelizmente, os jornais de televisão daqui do Rio só fazem novela, mas nunca foram mostrar o que é realmente Serra dos Carajás, que são todos aqueles municípios, não é só Marabá não. A história de Marabá é idêntica a de mais de 20 municípios naquela margem do Rio Tocantins, em torno da Serra dos Carajás. Então nós temos que explicar para a diretoria da Vale, para a Rainha da Inglaterra, qual foi o nosso sacrifício, que existe, devido a isso, uma necessidade de um resgate para aquele lugar. Nós não podemos viver ali atolado em esgoto a céu aberto, lixo jogado na rua, ônibus de 40 anos atrás, aquelas cenas que vocês viram nesse nosso site. E nós não podemos, é inadmissível que depois de tanto esforço, tantas gerações ali de sacrifício, de receber de retorno o quê? A humilhação. A humilhação é impossível, isso nós não podemos aceitar. Então, nós não vamos sair, eu não saí de Marabá, eu estou aqui de novo no Rio de Janeiro, estive aqui, o pessoal que não gostava muito desse negócio de jogar futebol de tarde aqui, ó, e depois que soa, vai, mergulha ali, é muito bom, dá muita energia, isso deixa a pessoa calma, tranquila, é vôlei ali, eles jogavam muito vôlei, na praia dupla, fazia dupla de vôlei, jogava, então isso é muito interessante, isso é muito bom. Eu sinto muita satisfação em retornar depois de 8 anos que eu estive lá. Depois, em 1980, de Serra Pelada, eu passei mais 6 anos. Entendeu? É uma sensação indizível, inexplicável voltar. Mas a gente não pode deixar de explicar também a nossa emoção do esforço, do sacrifício. O sacrifício é um esforço também. A natureza não é só essa maravilha, a natureza é como a cachoeira do Capitariquara. 15 minutos você pode perder tudo, até a vida. Então, isso que eu lhes digo, a natureza não é só a beleza do sustentável, das coisas espetaculares, dos carinhos que você possa ter, de toda essa maravilha que vocês estão vendo aqui, entendeu? A natureza também é o sacrifício, o confrontamento com forças inexplicáveis, indizíveis, só passando e descendo na cachoeira do Capitariquara para você ver o que é isso, subindo cordilheiras dos Carajás 3 meses, explosões de relâmpagos e chuvas e fendas imensas para você saber o que é, você explorar, porque quem encontra os minérios realmente são as pessoas que vão na frente e encontram. Então a natureza, ela não é só essa maravilha que vocês veem de arara, de pássaro, de macaco, lá o globo filmando, não sei o que filmando, os pássaros, são realmente muito interessantes, eles merecem ser filmados. Agora, o que nós que estamos querendo explicar é que aqueles desbravadores, aquelas pessoas que deram a vida, gerações dando a vida para amansar aquele lugar, deixar ele para que pudesse hoje estar uma cidade de 20 cidades imensas, 20 municípios, foi um esforço que é um confronto com a natureza, né? Agora tem uma coisa, a natureza sempre dá em volta. No pé acima dessa cachoeira de Capitariquara tem uma mina, tem um depósito de diamante que é 1 dia e meio de barco, todos os pedrais, todas as... Você a hidrovia agora sobre o Rio Tocantins, para descer as barcaças da Vale do Rio Doce, que o governo da Dilma vai fazer, aquilo era só o diamante. Então a natureza é assim, ela dá cachoeira, 15 minutos. Ou você passa ou você perde a vida e tudo que você tem 15 minutos. Mas de cima da cachoeira até Itupiranga, até Marabá, 1 dia e meio você só vai encontrar o diamante. Quer dizer, ela dá, a natureza ela dá dificuldade, mas ela dá também a extravagância da riqueza, de você encontrar coisas espetaculares ali. Entendeu? A Serra dos Carajás é inóspita.
Nós conhecíamos Serra do Cará subindo pelo Rio Itacaíuna 70 anos antes da Vale do Rio Doce chegar lá, estatal. Né? Tinha a tribo dos índios catetés lá, conhecia, tinha castanhais lá, pegar castanha. Então o que acontece? Aquela natureza, aqueles conhecimentos daquele lugar, daquelas serras, que tinha ferro lá, que depois foi a ANSA, a Amazônia Mineração em 1950, depois a Meridional, depois a Xingu Mineração primeiro. O que foi os homens que foram lá andando e trouxeram informação de que tinha ferro, tinha muitos minérios ali. Quer dizer, os desbravadores vão nessa natureza adversa, né? Mas não deixa de ser também agradável, e tem que ter a recompensa daquilo, né? Ninguém pode só lutar 3 gerações, quase 100, mais de 100 anos, desde 1905, do Arraial do Marabá e das outras cidades, para depois ser estupidamente humilhados e maltratados pelas empresas que estão lá agora, retirando toda a riqueza. Então o que nós queríamos? Queríamos que os jovens, que as mães, as famílias, os pais possam ter um lugar para caminhar e passear com seus filhos, como nós vemos aqui no Rio de Janeiro. São relacionamentos de família, de avós com seus netos, né, das pessoas com seus animais, faz o cachorro para passear, o casal para namorar, mas lá não tem, só tem um bar para se embriagar. Então, o que restou de todo esse sofrimento, desse sacrifício, em relação à natureza hostil, foi a humilhação. A natureza não foi que nos humilhou, não. Ela só queria que nós ultrapassássemos ela, que fôssemos fortes, né? Desbravadores dela. Mas sempre ela deu castanhas, deu diamante, ouro, borracha, deu tudo, muitas riquezas, muita satisfação nós tivemos com aquelas, mas agora não está dando retorno do ferro, do cobre, do manganês, do lítio, pista dupla de estrada de ferro, navios a Vale mandou encomendar 29 navios de 400 mil toneladas para levar toda a riqueza dali. E as famílias que estão lá há 100 anos, eles não têm um lugar para passear com a sua família. Então seus filhos, ver o filho chegar bêbado em casa, depois drogado, porque não há um lugar onde se possa desfrutar da natureza. Então a ecologia, que se fala, a Amazônia tem arara, tem macaco, tem não sei o quê, mas não estou falando da ecologia do pessoal que está lá. São 20 municípios, quase 1,5 milhão de pessoas, de famílias, sem ter um contato com a natureza lá mesmo, na natureza, lugar da natureza que é a Amazônia. A natureza lá nossa está sendo fezes, esgoto aberto, lixo jogado no meio da rua, tudo tão miséria, como vocês viram aqui no site. Então essa é a nossa reivindicação. As empresas multinacionais, se o governo do Brasil ele é um irresponsável, não estou dizendo as pessoas, mas se o governante são irresponsáveis de não reconhecer o trabalho dos nossos ancestrais, do esforço, dos desbravadores, dos entradas, dos mandeiras, dos garimpeiros, das pessoas que entraram naquela mata lá muito antes de chegar às empresas. Se o governo não reconhece isso, porque é o ingrato, são a máfia fazendo só acordos em defesa das suas riquezas pessoais, dos seus altos favorecimentos, nós solicitamos então que a empresa internacional, seja da Inglaterra, seja lá de quem for, seja mais humano que o governo brasileiro, no sentido de reconhecer que aquelas pessoas que estão ali, já que eles gostam de filmar índio, e bate palma para índio pintado aqui, daqui a pouco nós vamos ver um monte aí com arco e flecha, aquele bando de turistas filmando índio. Olha, lá são pessoas descendentes de índio que vocês estão maltratando lá. Isso é ecologia? Então, a ecologia é deixar a festa correr lá nas calçadas e você não ter um lugar para caminhar com a sua família, com seu filho, com a sua namorada. Então é isso que nós vamos ver se a gente consegue informar ao governo, os governos multinacionais de outros países que estão lá, de que nós estamos reivindicando um pouco de humanidade, direitos humanos. Porque falar isso para deputado, para senador brasileiro, nós já estamos cansados de falar dezenas de anos,
E eles só balançam a cabeça, é mesmo, e na hora só vão lá para roubar. Parece que tem prazer em ver a prostituição, ver a desgraça. O governo brasileiro, os governantes brasileiros, os políticos, os parlamentares, os prefeitos, parece que tem prazer em ver aquela anarquia, aquilo virar mesmo. Se pudesse tocar fogo. Então nós vamos ver se o governo de outros países pensa de uma maneira diferente. O pessoal está tão decepcionado com o governo brasileiro lá, que já sabe que estão dando aquela região como um protetorado mundial de outros países. Então já estamos achando que acho que é a última alternativa. São os outros países, governos de outros países, mostraram uma sensibilidade que o governo do Brasil não quer mostrar, não quer aceitar. Acha que aquilo lá, isso aqui é o Brasil, e aquilo lá é o inferno. Não pode ser assim. É um inferno rico que sustenta 40 países. Então vamos ver se ele consegue encontrar o Rio mais 20 aí, daqui a pouco a gente liga novamente.